escolher um roteiro de viagem. Que dilema! Viajar como? Preciso de um transporte seguro e tranquilo. O ônibus é a melhor pedida, claro. Rodoviária? Aí vamos nós! Deixando o carro em casa, estou contribuindo para uma melhoria no nosso trânsito caótico e na economia de combustível. Estando com uma companhia de transporte que me leve com segurança, vou aproveitar melhor a viagem e ter mais disposição para conhecer lugares fantásticos. Nosso primeiro destino é a cidade de Viçosa do Ceará. Fica a aproximadamente 330 quilômetros de Fortaleza pela BR-222, na famosa Serra da Ibiapaba. A cidade, que é tombada pelo patrimônio histórico, nos acolhe com um clima aconchegante e muito agradável. Acabamos de chegar em Viçosa, uma das cidades mais bonitas da Serra da Ibiapaba. Vamos nos hospedar e amanhã cedo iremos conhecer a cidade e seus encantos. O friozinho até chegou junto com a gente. Quem foi que disse que no Ceará não faz frio? Viçosa é considerada a Suíça cearense. Vamos curtir o friozinho da serra? Já estamos devidamente alojados e agora vamos sair para conhecer a cidade de Viçosa do Ceará. E vamos começar o nosso passeio pela Igreja Matriz, ponto em que começou a colonização da cidade. As ruas tranquilas de Viçosa nos dão total segurança ao pedalar. A tranquilidade é confortante. A Igreja Matriz é a mais antiga do estado do Ceará. Inaugurada em 1700, ela foi fundada pelo padre jesuíta Ascenso Gago. Da construção original, ela mantém a Capela-Mor e a Torre do Sino. A Capela-Mor tem 12 telas barrocas mais importantes de todo o estado. A padroeira de Viçosa é a Nossa Senhora da Assunção. Contam, no século XVII, quando os índios atacavam os jesuítas, os padres adentravam uma rota de fuga secreta. Entravam por um fosso que até hoje ninguém sabe exatamente onde é que fica. E, segundo contam também, por aqui ainda há botijas escondidas. Anexado à Igreja Matriz da Nossa Senhora da Assunção, temos o Memorial Padre Antônio Vieira. Gilton Barreto, você que é memorialista aqui de Viçosa, que memórias guardam esse memorial? O Memorial Padre Antônio Vieira, ele foi inaugurado em 7 de setembro de 2012 e ele retrata a história da igreja, a memória das pessoas que fizeram e fazem parte da igreja. Nós temos a parede de pedras construída ainda pelos índios, inaugurada em 1700. Nós possuímos imagens barrocas do século XVII, inclusive o crucifixo da missão, além das imagens das telas do altar-mor, que é a mais importante obra barroca do estado do Ceará, se não a única existente em nosso estado. Descartes Gadelha, um dos maiores artistas plásticos do Ceará, doou aqui para o memorial algumas obras da sua coleção Caldeirão da Fé. E agora nós vamos conhecer algumas dessas obras. Aqui nós possuímos a coleção de Descartes Gadelha, um escultor, pintor, desenhista. Aqui é o quadro A Catequese, o índio em respeito à cruz.
Aqui é o quadro Amanaiara, que significa o Pai das Chuvas ou Senhor das Chuvas. Em 1608 chegaram aqui dois padres jesuítas, Francisco Pinto e Luiz Figueira. E os índios tucurujus, que eram os índios selvagens que queriam tomar a região, trucidaram o Francisco Pinto, ele celebrando a missa nesse local. Então esse quadro ele representa os restos mortais de Francisco Pinto, as vestimentas, e eles fizeram a dança da chuva, porque era um ano de grande seca. E aí choveu, e aí Francisco Pinto é considerado o Amanaiara, o pai das chuvas ou senhor das chuvas. Esse outro quadro relata 1660, quando o padre Antônio Vieira, trazendo dois jesuítas, padre Antônio Pedrosa e padre Gonçalo, para novamente catequizar a missão. Esse desenho ele retrata o rio Pirangi, aqui na saída para Parnaíba. Essa tela retrata padre Antônio Vieira preso em Portugal, fazendo seu último sermão, como ele aponta aqui com a pena, com o crucifixo da missão e a Bíblia, né? Um olhar sisudo, e esse sermão ele dizia pregando a paz entre os povos. Essa cruz ficava fixada na Igreja Matriz. Com a reforma em 2005, ela foi retirada pelo IPHAN. Ela tem inscrições em latim: Jesus Cristo, Deus homem, Deus vive, Deus reina, Deus impera, uma freguesia da Igreja Nossa Senhora da Assunção, e ela era uma tradição da Igreja Católica. Ela representava a passagem de um século para o outro, com a inscrição 1900 a 1901. Essa cruz tem 113 anos. Em frente à Igreja Matriz fica uma das praças mais famosas da cidade. Viçosa é um daqueles recantos recheados de memória. Imagina quantas histórias não guardam essa praça. Quantos encontros, quantos desencontros. Essa praça, que hoje se chama Clóvis Bevilacqua, já foi no século XVI e XVII cercada por aldeias indígenas, que era um espaço de canto, dança, um canto onde as tribos reuniam para se divertir, para viver. No século XVIII, essa praça já foi inclusive cemitério. Depois, somente em 1759, ela se tornou praça, primeiramente chamada de Felipe Camarão e hoje Clóvis Bevilacqua. Uma boa pedalada subindo uma grande ladeira vai nos levar ao melhor visual de toda a cidade. Chegamos a um dos pontos mais bonitos da Serra da Ibiapaba, o Mirante do Céu, onde ao fundo nós vemos a cidade de Viçosa. E olha quem está chegando, o Eduardo, que vai contar pra gente um pouco mais sobre a origem da cidade de Viçosa. Oi, Eduardo. Oi. Qual a origem da palavra Viçosa? O nome Viçosa é de origem lusa. Há em Portugal a Vila Viçosa Real da América, onde residiu o Duque de Bragança. Ele que foi aclamado rei, recebendo o nome de Dom João IV. Ele foi o primeiro soberano da dinastia de Bragança, que reinou em Portugal até 1910. E o vice é de sua natureza e a fertilidade do seu solo. Quantos habitantes atualmente residem em Viçosa? Mais de 55 mil. Viçosa, ainda com as iniciais da aldeia jesuítica, teve seu sítio histórico tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional. São 72 casarões dentro do processo de tombamento, onde todos eles fazem referência ao conjunto de edificação do final do século XIX e início do século XX. O mirante é o ponto mais alto da cidade, fica a 900 metros de altitude, e aqui nós temos a Igrejinha do Céu, que no topo da igrejinha tem um Cristo Redentor que quem esculpiu foi a mesma pessoa, um italiano, que esculpiu o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, não foi isso? O nome dele é o italiano Agostinho Odizio Balmes. Como você já falou, ele foi o mesmo que esculpiu a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e o mesmo que esculpiu a de General Tiburcio. E uma das formas de se chegar aqui à Igreja do Céu é subindo 334 degraus, é isso mesmo? 334 degraus ou pela pista. E tem muita gente que paga promessa? O ano todo. Depois de conhecer um dos mirantes mais bonitos da Serra da Ibiapaba, vamos conhecer agora o Teatro Dom Pedro II, inaugurado em 1910. Saindo da Igrejinha do Céu, chegamos no Teatro Dom Pedro II. O prédio histórico é um dos mais bonitos da região. Ele fica localizado na rua Lamartine Nogueira. Agora, vamos conhecer o espaço. O prédio do teatro mantém suas características originais, o que nos faz voltar a um passado muito distante.
Que se abram as cortinas para a imaginação. Que segredos guarda um palco teatral? Um teatro, um espaço cultural. Viçosa também tem o seu teatro, Teatro Dom Pedro II, concebido por Valdivino de Alencar, um potiguar que visitou Viçosa e decidiu por aqui residir. Ele, na verdade, era um fabricador de fogos de artifícios, mas procurou recursos e construiu esse teatro. Aberto de domingo a domingo, o Teatro Dom Pedro II conserva da sua construção original o piso e o mezanino, que é esse espaço em que aqui me encontro. Já imaginou quantas pessoas passaram por aqui? Teatro é a vida em destaque, é arte. Venha você também se emocionar com a arte que o Teatro de Viçosa proporciona. A Guanabara proporciona todo esse conhecimento para você. Voltamos a pedalar pelas ruas tranquilas da cidade, dessa vez para nos deliciarmos na casa mais gostosa de Viçosa. E que tal experimentar as delícias da famosa Casa dos Licores? Tereza Cristina é filha da Dona Terezinha e do mestre da cultura Alfredo Miranda. É uma herdeira da tradição dos licores, das geleias, é uma alquimista. A senhora se considera uma alquimista? Por quê? Bem, já que nós tratamos artesanalmente de produzir um licor, toda essa produção artesanal é uma química que, na verdade, é uma alquimia. Então conta pra gente como é que é produzido, como é que são feitos esses licores, que é uma herança portuguesa. A Casa dos Licores, na verdade, é a residência de meus pais. Papai, Alfredo Carneiro de Miranda, e a mamãe, Tereza Nogueira Mapuruna Miranda. Casaram em 1952 e vieram morar nesta casa construída por ele. E aqui, como forma de sobrevivência, eles se apegaram ao conhecimento em produzir licores, biscoitos, geleias, doces, envelhecer cachaça e tudo isso associado ao toque do pífano. O licor é uma bebida, vamos dizer assim, antiga, é uma bebida de tradição artesanal feita em conventos, são receitas conventuais na antiga Europa. E foi trazida para nós pelos portugueses no período colonial. A dona da casa preparava o seu licor para receber as visitas e fazer as suas celebrações em família, em especial o nascimento. É o mijo do menino. Quando se visitava uma senhora que estava de neném novo, saía um licor para brindar o nascimento daquele serzinho. E geralmente eram os de genipapo, tangerina, abacaxi e maracujá. O licor hoje mais vendido, que se tornou mais famoso, vamos dizer assim, e o parâmetro que se usa é a venda, né? O mais vendido é o canela de cunhã. Canela de cunhã, é claro, é um nome vulgar, é dada a uma erva nativa, significa perna de mulher. Canela aí no caso é a perna. Cunhã em Tupi-Guarani é mulher. Saímos da Casa dos Licores já com uma vontade danada de voltar. A Praça General Tibúrcio Ferreira foi inaugurada em 1898, 10 anos depois da inauguração da Praça dos Leões, em Fortaleza. O monumento que homenageia o general foi esculpido pelo mesmo italiano que esculpiu Cristo lá da Igreja do Céu. O primeiro monumento era de gesso, depois ele foi substituído por esse. As 4 bolas ao redor do monumento representam as batalhas que o general venceu. Ele não foi atingido em nenhuma. Prosseguindo em nosso passeio, passamos em frente ao Casarão dos Pinhos, um dos vários tombados pelo IPHAN. Construído há mais de 150 anos, no tempo em que Viçosa era ainda Vila Viçosa Real. Possui 186 portas e janelas. Um dos espaços históricos de Viçosa é o Palácio Monsenhor José Carneiro da Cunha. Fundado em 1920, aqui funcionou o Gabinete Viçosense de Leitura, a primeira biblioteca de Viçosa. Atualmente, aqui funciona a Câmara Municipal da região. Agora, vamos conhecer um pouco as belezas naturais de Viçosa do Ceará.
Localizada a 1 quilômetro da cidade, a Pedra do Itaguruçu, que significa Pedra Grande, tem um abrigo natural, que serviu de ponto de apoio aos colonizadores da região. A pedra também tem bicas, fontes de água mineral. E nas trilhas de Viçosa eu tive a sorte de encontrar o Paulo Roberto, que participa de um grupo de pedal chamado Crazy Bike, que funciona desde 2008. Pessoal, eu posso acompanhar vocês nesse percurso? Claro, vamos! Paulo Roberto, você que é um dos organizadores do Crazy Bike, por que vocês decidiram iniciar esse movimento aqui em Ibiapaba? Você vê que a gente acabou de sair da cidade e a gente já começa em trilhas. Nessas trilhas geralmente levam a cachoeiras, então é uma oportunidade muito grande de conhecer a região, conhecer a nossa mata e ter o prazer de conhecer essas cachoeiras. O ecoturismo aqui na nossa região é muito viável e seria muito bom. Por conta de nossa cidade ser pequena, não há necessidade de você vir de carro para cá. Você pode aproveitar as trilhas que são bem próximas da cidade, já saindo direto de onde você está hospedado, sem necessidade nenhuma de vir de carro. Basta trazer a bicicleta ou um tênis para fazer caminhada. O Eduardo, nosso guia, agora vai nos levar para uma vista que promete extasiar os olhos. É isso mesmo, Eduardo? É isso mesmo. A gente está indo agora para a Pedra do Machado. A gente vai fazer um percurso de 500 metros e a trilha é classificada como leve e moderada. Leve e moderada para quem vai a pé, porque para quem vai de bike, só mesmo os mais corajosos, né? Um pouco difícil. Para os amantes do pedal, uma descida técnica que vai agradar com certeza aqueles mais acostumados com o single track. Depois de uma trilha moderada, finalmente chegamos à famosa Pedra do Machado. O pessoal que veio de bike já chegou na nossa frente. Uma vista, sem dúvida alguma, belíssima. Localizada a 1 quilômetro da cidade, a Pedra do Machado fica a 720 metros de altitude e é um dos pontos turísticos mais visitados da região. Precisa dizer por quê? Paulo, qual a sensação de estar aqui apreciando essa vista? Aqui é algo belíssimo. Você vê que você tem todo o sertão, toda a beleza natural, as montanhas que rodeiam a nossa região. Você vê que num período desse de chuvas, como está verde aqui, então é muito agradável você chegar e poder desfrutar de uma vista belíssima dessa a poucos, eu não diria nem quilômetros, a poucos metros da cidade, porque daqui você consegue vir com a maior facilidade. Eu acho que é importantíssimo esse tipo de projeto, a Guanabara está de parabéns. É muito mais seguro até para o turista que ele venha num transporte que ele tenha uma confiança. Ele chegando aqui, ele vai ter todo o acesso à trilha sem precisar da necessidade de um carro. É muito mais saudável para você praticar essas atividades. O contato com a natureza é muito mais importante. Muitas vezes você vem de carro, você passa tão rápido que você nem percebe essas belezas que você tem. Você às vezes vê uma planta ou uma borboleta, você tem a percepção muito maior da natureza que está em sua volta. Viajar é sair da rotina, é perceber que o mundo vai muito além do que a gente vê pela janela do nosso quarto, ultrapassar fronteiras, sensibilizar o olhar, viver simplesmente, aproveitar a vida. E você, quer ir para onde? A Guanabara te leva para onde você quiser.
bucólica, Viçosa encanta os olhos e nos permite respirar um ar puro difícil de encontrar nas grandes cidades. Agora, nós vamos conhecer a Lapa, uma cachoeira que tem uma caverna. Dizem que é uma vista linda. Bom, eu quero ver. Você me acompanha? A cerca de 40 quilômetros da cidade, uma pedalada revigorante por belos cenários nos leva até lá. Um lugar inusitado, difícil de encontrar, fascinante. A água cristalina forma uma piscina natural que nos faz lembrar cenas de filmes de aventura como Robinson Crusoe. Paradisíaco, o local nos surpreende com uma queda d'água dentro de uma pequena caverna. Uma beleza ímpar. A Lapa foi mais um cenário extasiante que tive a oportunidade de conhecer. Uma paisagem que com certeza vai ficar guardada na minha memória. Que tal rechear a sua memória de boas lembranças? A noite viçosense é surreal, aconchegante, fria e rende boas histórias para contar. Durante os festivais de música que acontecem aqui na cidade, como o Festival Mel Chorim Cachaça e Festival de Música de Ibiapaba, a praça fica cheinha de gente e rende bons encontros. Na Igreja Matriz, ocorreu a primeira apresentação da turnê da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, que daqui de Viçosa ganhou o Ceará e o mundo. Esse projeto tem o apoio da Guanabara e beneficia muitos jovens da cidade de Croatá.
Depois de um dia movimentado, conhecendo as belezas de Viçosa, de bike, agora é só voltar para a pousada e dar aquele descanso. E você, está viajando para onde? Acompanhe a gente na próxima viagem. Conosco você pode conhecer lugares inusitados. Vem com a Guanabara. A Guanabara leva você aonde você quiser.